Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. E hoje eu vou pintar com vocês essa flor de Natal, é a flor bico de papagaio. Então o Natal tá chegando aí, né? Hora de começar a fazer os projetos de Natal, já tem alguns aqui no canal. Então para quem me acompanha aí já deve ter visto, quem não acompanha dá uma olhada aí nos vídeos que já estão postados. E vamos começar direto para a aula. Essa flor, a maioria das vezes que eu vejo as pessoas pintando, elas pintam ela bastante avermelhada. E eu não sei se é da qualidade, né? Se tem algumas mais vermelhas e outras mais rosadas. Mas a flor que eu conheço, que tem aqui do lado da minha casa, na vizinha, ela é mais rosada. Então eu vou fazer a minha aqui, puxando para esse tom que eu conheço. E eu vou usar aqui, pra gente começar, o vermelho escarlate, o rosa escuro e o púrpura, tá? Depois a gente vai usar o vinho, o rosa bebê, o vermelho vivo, o vermelho fluorescente e o amarelo e o verde pro miolinho. Mas vamos ao início aqui com o vermelho escarlate, com o púrpura e o rosa escuro. Deixa eu abrir as tintas aqui, eu não posso deixar minhas tintas muito abertas. Quem me acompanha aqui já sabe que minha gata tá sempre pulando aqui. E de repente, do nada, ela aparece. Então, vamos lá. Olha, eu começo pelas de baixo, tá? Então, essas pétalas que estão por baixo, eu vou colocar aqui o vermelho escarlate e o púrpura. Eu gosto de começar por essa parte central aqui da profundidade. Esfumo pra cima. E agora eu venho com o rosa. E vou mesclando ele nesse vermelho que eu já coloquei aqui. Depois que eu passei o rosa, eu venho com escarlate por cima. E quando a gente passa primeiro uma cor embaixo e vem com a outra por cima, o tom fica meio misturado, então já não fica aquilo puro. Então, vou ajeitando. E percebam que eu vou sempre fazendo, olha, o movimento. Eu sempre vou falar com vocês aqui. É importante, sim, esse movimento do pincel, para que a pintura não fique sem vida. Olha, então, coloquei aqui. Agora, eu venho com o pincel filete. Deixa eu só achar onde tá o meu aqui. Eu fiz uma bagunça aqui. E com o púrpura, eu vou fazer essas ranhuras que tem no meio dela aqui, olha. Às vezes, eu coloco o vinho. Outras vezes, eu deixo só com púrpura. Então, nessas aqui que estão mais por cima, que estão mais na parte de cima, onde predomina mais a luz, eu gosto de deixar com púrpura. Então, eu deposito a tinta, venho com o pincel sem cortar. Ai, puxei demais lá. E esfumo aqui. Aqui é onde eu puxei demais aqui, depois a gente vem com o cinza, que é o que eu fiz o fundo, e ajeita. Então, eu observo, se a profundidade já foi suficiente, eu deixo só com púrpura. Se não, eu coloco depois um pouquinho do vinho e faço o mesmo procedimento. Ok? E aí, depois eu vou vir com a parte da luz, mas por enquanto eu vou fazer as outras aqui com vocês. Olha, agora eu vou fazer essa de cima.
Então, primeiro eu coloco o púrpura, vou respeitar essas pétalazinhas que tem aqui embaixo. O vermelho escarlate. E vou misturando, mesclando bem as duas cores. Eu gosto de esfregar bem assim, até sumir a tinta, quando eu preciso misturar bem uma cor na outra. Que aí, quando eu vier com rosa, olha, vocês percebam que é muito mais fácil de não ficar nenhuma marca. Vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate, vou fazer essa parte aqui, que eu quero um lugar com mais sombra. E para quem tá começando, é melhor fazer uma de cada vez. Uma pétala de cada vez, porque senão pode se perder no que tá por baixo e no que tá por cima. Quem já tem mais habilidade pode ir preenchendo várias e ir trabalhando várias, né? O vermelho, primeiro o púrpura, agora o vermelho e o rosa. E eu não lavo o meu pincel. Como é que eu tô trabalhando uma cor em cima de outra, não é necessário a gente ficar lavando o pincel. Nessa hora aqui, eu sempre falo, eu vou ajeitando o risco, porque o risco é só um parâmetro que nós temos para poder pintar, e às vezes falta, igual aqui, olha, tava achando muito arredondadinha a ponta, então eu puxei um pouquinho aqui. E isso vocês, com o tempo, quem é iniciante, vai aprendendo a observar o risco e ir arrumando. Conforme a gente vai pintando, a gente já vai arrumando. Vou colocar mais um pouquinho do púrpura. Aqui já secou um pouquinho, hoje aqui tá muito quente. Eu tô com o ventilador ligado aqui em cima de mim, então a tinta seca muito mais rápido. Então, eu aproveitei que aqui já tá um pouquinho mais seco e coloquei um pouquinho mais do púrpura. Alguns efeitos, eu sempre falo, a gente só consegue fazer com a tinta mais seca, né? Mas hoje tá bem quente aqui, então ela tá secando bem rápido. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui. E olha, agora eu venho com o púrpura e vou fazendo as ranhurinhas. Na hora de fazer essas ranhuras, a gente precisa acompanhar o movimento da pétala. Olha, então aqui vai ser arredondado. E aí, na hora de puxar as outras ranhuras, a mesma coisa. Eu acompanho o movimento. Olha, se a folha tá assim, então eu vou fazer essas ranhuras assim. Se fizer reta, ela fica um trabalho sem movimento. Depois que eu passei, eu venho com o pincel sem cortar. E, ó, dou uma arrastada. Aqui eu coloco ele, olha, eu quase não encosto. É bem de levinho. E arrasto essa tinta que eu coloquei. E aí vai ficar somente a marquinha lá no fundo. Nessa aqui é a mesma coisa. E olha, tá vendo como ela faz esse movimento? Então, eu vou seguir esse movimento, ó, até a ponta. E a gente vai trabalhando conforme cada pétala se apresenta. Venho com o pincel sem cortar, dou aquela arrastadinha. Bom, então, vamos para a próxima pétala. Assim, eu vou pintando todas elas. Olha aqui, vou pegar o púrpura.
e o vermelho escarlate. Misturo os dois e vou puxando pra cima, esfumando bem aqui. O rosa, meu pincel tá sujo. Aqui eu vou colocar um tom um pouco mais rosado, porque ela tá por cima dessa. Então, pra sobressair essa de cima e a de baixo. Olha, aqui eu tô usando o vermelho. E aqui o púrpura. O vermelho e o púrpura juntos. Aqui eu tô esfregando bem, porque tinha uns locaizinhos que não estavam preenchidos. Novamente com púrpura. E vamos fazer a ranhura. Esses veiozinhos que toda flor normalmente tem, umas sobressaem mais, outras sobressaem menos. Mas toda flor, se vocês observarem, elas têm essas nervurinhas. Mesmo que seja bem discreta. Agora, a de baixo aqui, começo com o púrpura. Aqui, onde tá por baixo, eu sempre coloco a cor mais escura. Aqui, depois, eu vou entrar com o vinho nessas profundidades, da mesma forma que eu fiz nessa aqui. Essas aqui, como estão mais por baixo, eu uso bem pouco rosa. Nessas aqui eu uso mais porque elas estão mais na parte de luz. Então, aqui eu tô usando mais o vermelho escarlate e o púrpura. O rosa eu coloquei só aqui no meiozinho. Pessoal, não se esqueçam que a gente tem o nosso grupo no Telegram. E no grupo do Telegram eu antecipo o projeto que vai vir ao ar no canal, para que vocês já possam deixar o trabalho riscado, para na hora que a aula vier ao ar, vocês poderem acompanhar enquanto eu pinto. Então, lá eu deixo material de apoio, a lista de cores, os riscos e algumas outras coisas exclusivas que às vezes não vem aqui no canal. Então, deem uma olhada lá, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. É só acessar e entrar lá e ir acompanhando as postagens. O grupo é um grupo aberto, onde vocês podem tirar as dúvidas. Porque eu quero um grupo que eu possa interagir com vocês. Não adianta eu ter um grupo lá, onde o grupo é fechado e somente eu posto e não consigo ouvir a fala de vocês. Então, é um grupo aberto. Quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha no link aqui na descrição do vídeo. Olha, aqui agora eu tô colocando rosa. E vocês percebam que em cada pétala eu vou trabalhando com as cores em um local. Ela não... Um exemplo, olha, aqui eu coloquei o rosa mais desse lado. Aqui eu coloquei um pouquinho de rosa só mais aqui. Nessa já foi mais no centro. Essa eu tô colocando mais na ponta. Então, a gente vai trabalhando assim conforme a gente vê a posição de cada elemento. Porque eu não posso copiar a mesma posição de luz nessa aqui, da que tá aqui em cima.
essa a luz está incidindo sobre um ponto. Já nessa aqui vai estar incidindo sobre outro. Nessas aqui, a mesma coisa. Essas aqui eu vou colocar o rosa mais aqui nessa parte central. Essa mais nessa beirada aqui. Essa outra mais na ponta, porque se a luz está vindo de cá, ela vai pegar mais nessa ponta aqui do que nesse centro. Então, a gente vai aprendendo a observar, isso é com o tempo. As iniciantes aí não se desesperem, né? Mas eu preciso passar essas informações e para que vocês comecem a observar esse tipo de coisa na hora de fazer o trabalho de vocês. Mas é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente já vai fazendo isso automático. Olha a nervurinha aqui. E eu sempre falo, assistam todo o meu vídeo. Conforme eu vou pintando e vão surgindo as oportunidades, é que eu vou passando as dicas. Então, eu sei que muita gente tem muita pressa, a gente tem pouco tempo, né, na vida da gente, a vida da gente é muito corrida, mas tentem assistir todo o vídeo, toda a aula, porque são muitos detalhes que só na hora que a gente tá trabalhando é que consegue passar para vocês. Eu vou vir com as ranhurinhas aqui. E nós vamos fazer assim, eu vou preenchendo aqui, vou fazer as outras todas e depois vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui. E a gente volta com os outros detalhes, com essa parte já mais seca. Então, vamos preencher todas as pétalas, da mesma forma que eu expliquei aqui.
Prontinho. Já estão todas preenchidas. E agora, nós vamos trabalhar melhor a luz e a sombra. Então, agora eu vou pegar o vinho, vou tampar um pouquinho esse rosa aqui para não ressecar muito a tinta. Eu vou trabalhar com o vinho, com o púrpura. E com o vermelho fluorescente. Talvez eu use um pouquinho do rosa bebê. Vou deixar ele aqui de reserva, vou ver primeiro o efeito que vai ficar só com esse vermelho fluorescente. Olha. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar um pincel pequenininho, porque a gente vai trabalhar esses espaços entre uma e outra. Então, eu peço, esse pincel que eu tô usando aqui é o 815, o número 0. Então, com o vinho, olha, agora eu vou intensificar a sombra aqui no meio. E coloco, deposito a tinta e vou esfumando. Isso eu vou fazer em todas elas aqui. Nesse meio e aqui é onde elas encontram essas outras pétalazinhas menores. Vou trabalhando assim em todas elas, com vinho. Pronto, depois que eu trabalhei com o vinho, em todos os meiozinhos aqui, eu vou vir com o vinho e vou refazer alguns locais aqui, essas nervurinhas. Olha, nesses pontos aonde elas convergem aqui pro centro, eu vou passar o vinho, porque só o púrpura não aparece muito. Não vou puxar até o final, porque eu quero que elas fiquem assim, mais desanuviadas, eu não quero marcas intensas. Mas aqui, olha, nesses meiozinhos a gente precisa dar um retoque com esse vinho.
Então, em todas elas aqui, a gente olha, observa aonde sumiu. Agora, se vocês quiserem também repassar em todas para que fique mais forte, também pode. Olha, eu vou fazer em uma aqui, em todo ele, para vocês observarem como que acentua. Olha, arrasto. Tá vendo como que fica diferente? Fica mais acentuado essas nervurinhas. No meu aqui, eu vou preferir fazer só aqui no comecinho. Mas aí vocês façam a gosto. Eu sempre digo, aqui eu dou ideias, eu mostro pra vocês como que faz, como que executa o trabalho, mas as cores, a forma, cada uma vai encontrando o seu próprio gosto, o seu próprio jeito, e isso é que caracteriza a arte. Um artista não vai, já falei isso aqui em outro vídeo, um artista não vai copiar o outro artista, porque senão é cópia, não é arte. Então, eu vou escurecer aqui. Aqui um pouquinho, ó. Isso é assim. Eu faço bem aleatório. Então, já intensifiquei em todas. E aí, agora eu vou vir com a luz, vou intensificar a luz. Eu vou colocar primeiro o vermelho fluorescente. Se não der o efeito que eu quero, esse pincel tá duro. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Aí, eu posso vir com o rosa bebê. Olha, a diferença entre o fluorescente e o rosa bebê é que se eu colocar o rosa bebê aqui, ela vai ficar mais esbranquiçada. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vendo? Ela fica mais branquinha. Eu posso vir com o rosa bebê e depois com o fluorescente por cima. Ou eu posso vir só com fluorescente. Ó. Se eu dou uma clareada com rosa bebê e coloco o fluorescente por cima, fica mais clarinho. Se eu venho só com fluorescente, eu vou fazer nessa aqui pra vocês, que essa tá mais por baixo. Pra vocês entenderem como que muda a tonalidade. Essa aqui, deixa eu até lavar o pincel aqui pra tirar o excesso do rosa bebê, se tiver algum resquício da tinta aqui. Essa aqui, olha, eu vou vir somente com o vermelho fluorescente. Olha como a intensidade é outra, completamente diferente. Mas já dá uma iluminada também. Então, novamente eu repito. Aí vai a gosto. Se vocês querem mais esbranquiçadinha, coloquem um pouquinho do rosa bebê. Não coloquem o branco, porque o branco misturado com esse púrpura aqui, com esse vermelho, ele vai ficar mais pro rosa. Então, eu prefiro usar o rosa bebê do que o branco. Então, eu vou fazer assim, nessas de baixo eu vou fazer só com vermelho fluorescente. E nessas de cima, eu vou colocar um pouquinho do rosa bebê, antes de colocar o fluorescente. E vou trabalhar todas elas dessa forma. Então, aqui, essa próxima aqui, olha. Mas, olha, gente, é bem pouquinha tinta, olha, nada, ó, de tinta. Coloco um pouquinho aqui do rosa, entre os veios, entre esses veiozinhos, deposito aqui, limpo o pincel
e esfumo. E aí, agora, eu venho com o fluorescente. Olha, elas vão ficando mais claras. Essas pétalas, sendo trabalhadas independentes, elas... A gente faz como a folha. Eu tenho a aula da folha aqui no canal, como pintar folhas. Aí vocês dão uma olhada, os movimentos são os mesmos. E vão trabalhando assim até acabar aqui o trabalho. Prontinho. Fiz em todas elas. E aí, agora a gente já secou um pouquinho o trabalho. A gente pode intensificar novamente o vinho aqui em alguns pontos. E isso é o trabalho já de finalização, né? Que eu sempre falo, mas aqui como a gente já tá seco, a gente já pode ir fazendo para adiantar. E a gente vai escurecendo. Isso aqui é a maquiagem do final, né? Que eu sempre falo que tem que ter. Então, já tô dando os retoques aqui. E aqui eu tenho que definir qual que tá por baixo, qual que tá por cima. Então, essa aqui, ó, eu vou colocar por baixo e essa por cima. Então, eu vou escurecer aqui, ó. E aqui também. Vou escurecer mais.
pra mim já tá legal. Então, vamos agora trabalhar essas pequenininhas. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Essa eu vou vir da mesma forma que eu fiz essas outras. Deixa eu só dar uma esfumaçada aqui. Primeiro, eu vou vir com vermelho. Esse aqui eu vou trabalhar mais o vermelho escarlate e o rosa. Deixa eu tampar o vinho e esse fluorescente por enquanto. Vou colocar um pouquinho mais de rosa. Tem alguns riscos que não tem essas pétalazinhas centrais, mas a flor original, ela tem. São... Deixa eu pegar um pincelzinho menor. São pétalazinhas bem pequenas aqui no centro. Tá? Então, esse meu risco aqui tem. E aí, eu faço a parte de baixo com o vermelho e a parte de cima com o rosa. Se ficar alguns vãozinhos assim, olha, não tem problema. Depois eu venho e preencho com o filete, olha. Aí, na hora do acabamento, a gente vem e dá um retoque aqui, ó. Porque essa faz parte da folha de baixo, da pétala de baixo. Então, vamos lá, vermelho. E o rosa. Então, primeiro a gente faz esse primeiro depósito das tintas aqui, né? Depois a gente vem trabalhando com o pincel filete. Mas nessa hora aqui não precisa se preocupar muito. É só fazendo, vou fazer nada. Posso fazer o fundo de todas com o vermelho. E aí, depois vir com o rosa. Se for iniciante, tiver mais dificuldade, não trabalhar tão rápido, faça uma por uma. Como foi feito aqui em cima. Prontinho, preenchi todas. Então, agora, a gente pega o púrpura e vamos dar uma escurecida aqui. E vamos começar a definir o que é uma e o que é outra. Então, olha, eu vou escurecer essa aqui. Eu escureço sempre a parte mais, que tá mais pra baixo. Então, aqui tem uma escondidinha. E agora, com o filete e o vinho, eu vou definir melhor essas pétalazinhas. E como que eu vou definir? Eu vou demarcar mais as que estão por baixo. Então, eu vou escurecer mais aqui, olha, embaixo de todas elas. E aqui eu vou definindo. Aqui tá por cima e aqui tá por baixo, passando o vinho, fazendo tipo um contorno. E aí, a gente vai meio, nessa hora aqui, meio que desenhando mesmo, uma por uma. Só que vejam que eu não tô passando dentro dela, eu tô passando do lado de fora, eu tô passando
a tinta escura nessa pétala embaixo e não na de cima. Então, olha, eu coloco. Em alguns locais que ficar muito marcado, vocês venham com um pincel menorzinho e dão uma esfumada. E para dividir uma de outra, aí sim eu venho, olha, marcando por cima. É a forma que eu acho mais fácil de trabalhar. Essas pétalazinhas pequenininhas. Mas se vocês encontrarem uma outra forma de vocês também, tudo é válido. Essa é a minha forma fácil, mas para cada um vai ter a sua forma mais fácil. Dou uma leve batidinha com o pincel aqui, só para tirar o excesso de marcas. Porque eu quero tirar o excesso das marcas, mas eu não quero tirar toda a marca. Então, eu só encosto o pincel, olha. Eu não esfrego. Tá certo? E aí, aqui nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos lá em cima, na hora de colocar a luz. Gente, tem um pernilongo me mordendo aqui, que tá coçando muito. Nós vamos colocar o rosa e o vermelho fluorescente por cima. Então, eu venho com o rosa bebê agora. Como é muito pequenininho, eu tiro o excesso aqui, ó, molho e tiro o excesso. Deixa eu lavar aqui, tá? Sujo de vinho. Secar bem o pincel. Olha, eu molho aqui no rosa e tiro o excesso aqui no pincel e venho só com sujinho, ó. Nas beiradinhas, nas pontinhas. Em todas elas. E aí, agora eu venho com vermelho fluorescente. A mesma coisa. Só passando por cima. E já estamos chegando à finalização. Hoje a aula não foi tão longa. Dei umas aceleradas aí. Se ficar alguma dúvida, falem comigo lá no grupo do Telegram. Eu deixei o grupo aberto exatamente para isso, pra gente conversar. E vocês tirarem as dúvidas. O resto desse projeto aqui, eu fiz as pinhas. Então, se vocês tiverem interesse em aprender a pinha, deixem nos comentários aqui embaixo, que aí eu volto ensinando pinhas pra vocês. Olha, sujou tudo com vermelhinho. Aqui depois nesse trabalho eu vou ter que ver o que eu vou fazer porque respingou o vermelho. Isso acontece, viu? Então, a gente depois inventa alguma coisa. No restante do trabalho, aqui eu usei um stencil, né? Aqui também fiz as folhas, não tem nada de muito diferente, a não ser as pinhas, que realmente precisa de uma aula inteira, né? Com bastante tempo para poder pintar para vocês as pinhas. Não é rápido. Então, agora, olha, eu vou fazer o miolinho. Então, eu vou pegar o cabo de um pincel aqui, deixa eu só ver qual. E eu vou usar o cabo do pincel para fazer esse fundinho. Tem um aqui. Alguns, olha, o que eu faço? Eu removo a tinta, porque quando ele vem... Deixa eu mostrar. Ele vem mais arredondadinho, tá vendo? Então, alguns... Isso aqui é uma camadinha só de tinta. Então, eu removo a tinta e ele fica mais retinho. E eu dou uma lixadinha
que a gente pode utilizar o próprio cabo do pincel para fazer bolinhas. Olha, a gente molha aqui e vai depositando, e aí vão ficando várias bolinhas. Ok? E aí, nesse meiozinho dessa folhinha, deixa eu só achar o verde. Verde folha. Esse aqui é o verde maçã. Deixa eu pegar o verde folha. Gente, o pernilongo tá me comendo muito. A gente pega o verde folha, que esse miolinho dessa flor, ele é verdinho e amarelo. Então, a gente vai depositando um pouquinho do verde aqui também, ó. E como é Natal, né? O Natal é alegria, o Natal é brilho. A gente pode, depois, se quiser, vocês podem vir com essa tinta com glitter. Olha, tinta dimensional com glitter. E podem fazer aqui em cima com o glitter. Eu não vou fazer agora porque tá molhado. Mas, assim, eu usei o glitter aqui, olha, nesse Feliz Natal. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para mostrar para vocês mais de pertinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha, tá vendo? Eu coloquei o glitter. Aqui pra mim é mais fácil eu mexer a tábua do que eu mexer a minha câmera. O meu celular, ele fica no suporte aqui que fica complicado tirar ele. Então, fica bem bonitinho. Como que eu fiz? Eu coloquei o glitter, né? Essa aqui é dimensional, mas eu depositei e depois espalhei com o pincel. Aqui na pinha, eu pretendo fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Ó, esse aqui eu tiro a tampinha, porque eu prefiro passar, como eu vou passar com o pincel, então eu tiro a tampinha dele. E, ó, pego um pouquinho e, ó, dou uma espalhada. Olha como ficou bonito. Esse glitter aqui, ele é muito bonito, porque ele é fruta-cor, né? Então, olha, eu vou fazer isso em todas. Em todas as pinhas. Como eu vou fazer na pinha, eu não vou fazer na flor, tá? Porque poderia também... a gente poderia também fazer contorno com esse dourado, mas eu não vou fazer, eu vou deixar ela mais assim, mais neutra, mais purinha. Talvez depois eu vou ter que fazer uns detalhes aqui, aonde manchou com a tinta. Então, aí eu vejo o que eu vou fazer. De repente, eu até coloco um pouquinho de glitter. Tem esse dourado também, esse aqui é um dourado mais pro cobre. Então, eu posso vir depois e fazendo umas pintinhas aqui pra cobrir. E assim, quando borra o trabalho da gente, quando estraga, porque geralmente vai acontecer alguma coisa. Todo trabalho acontece um acidente. Então, a gente precisa encontrar formas de corrigir, né? Porque você não vai, eu não vou perder esse tecido, perder todo esse pano, porque a tinta respingou aqui. Então, o que eu provavelmente vou fazer, né, é vir com esse dourado, olha. E o que eu vou fazer? Eu vou fazendo, olha, bolinhas. E aí, é claro que eu não vou fazer só onde a tinta respingou, né? Eu vou fazer em outros locais também, ó. Então, a gente tem que ter um pouco de criatividade também, né? Na hora de consertar as nossas cacas. E aí, faço um pouquinho aqui, e aí depois posso fazer um pouquinho aqui do lado de cá. E a gente vai arrumando.
E aí, quem disse que o trabalho estava borrado? Ninguém, né? A gente disfarça e olha como ficou bonito. E era uma coisa que eu não tinha ideia de fazer. Então, às vezes, um errinho, né? Faz com que a gente até dê uma melhorada no trabalho. E esse é como eu disse, ele é mais cobre, mas tem uns dourados que são mais dourados. E a finalização agora, o que que vai faltar? Deixa eu só ver aqui, pegar o cinza chumbo. Porque aqui, o meu fundo eu fiz com cinza chumbo, um pouquinho, cinza lunar e um pouquinho do prata. Eu fui passando por cima. Então, agora, olha, eu vou finalizar aqui, vou dar uns retoques aonde tá faltando tinta. Eu tenho que tomar cuidado aqui com essas bolinhas que eu fiz pra não esbarrar. Ó. Então, em todos os meiozinhos eu vou vir, ó, retocando pra que não fique buraco no trabalho. O local que tiver menorzinho, a gente pega o alfinete, ó. E vem com o alfinete retocando. Então, assim, isso é capricho, né? Porque não dá pra ficar buracos com falta de tinta. Mas também a gente não precisa entortar o que foi pintado porque a gente quer tampar determinado buraco que ficou na hora de fazer o esfumado. Então, a gente pode vir depois e preenchendo. Aqui, como é pinha, eu não vou preencher com o cinza. Como aqui tá bem no escurinho, eu vou usar o preto. Ou eu poderia usar o sépia, que foi a corzinha que eu fiz aqui, a pinha. Então, olha, e aí a gente vai arrumando. Vai tampando todos os buraquinhos pra não ficar nada no trabalho. E aqui, aproveitar que eu marquei aqui pra vocês, olha, eu posso vir com o preto ou com o verde pântano. E olha, intensificar aqui em todas elas, ó. Todos esses detalhezinhos realçam muito o trabalho. Então, pensem, tem que ter capricho, não é perda de tempo, né? A gente tem sempre que eu falo, a gente tem que entregar o nosso melhor. Vou intensificar aqui também, ó. E é isso. A aula de hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui ela vai secar, então aí eu vou vir dando os retoques também. Vou escurecer mais o vinho aqui embaixo. Eu acho que ainda não dá para fazer, deixa eu ver aqui. Antes de eu finalizar com vocês, deixa eu ver se já dá para intensificar. Ó. Aqui, em todas elas, novamente, eu vou vir com o vinho. E dou uma esfumada. Mas ainda não tá muito seco, não vai dar o efeito. Se tiverem com muita pressa, podem usar o preto também, né? O preto, ele já faz o efeito mais rápido. Um pouquinho do preto, um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. E aí a gente esfuma. Não fiquem com medo de usar o preto para algumas profundidades, porque
ele faz muita diferença. Em locais que estão bem no centrinho assim. E é isso. E eu espero vocês na próxima aula do canal. Provavelmente não vai ser um trabalho de Natal. Eu já trouxe 3 trabalhos de Natal, se não me engano, aqui seguidos. Mas eu vou trazer um projeto também bem bonito para vocês. Um beijo e até a próxima aula.